Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar O Beco do Pesadelo, de 2021. De todos os indicados ao Oscar de melhor filme dessa temporada, esse daqui é um dos mais frágeis. Não que a produção fosse considerada um azarã, até porque os nomes envolvidos e o orçamento gordo criaram uma expectativa considerável nos cinéfilos do mundo todo. Mas quando chegou a temporada de premiações, o título acabou ficando de fora dos principais eventos, derrubando as chances de uma performance mais parruda também no Oscar. E assim que saiu a lista de indicados, ele confirmou a indicação a melhor filme ao lado das categorias de fotografia, figurino e desenho de produção. Não houve nenhuma lembrança nas categorias de atuação, direção ou roteiro, que normalmente indicam os filmes mais sólidos na disputa. I felt I wanted to do this because noir is a genre that is fantastic, and although it's a period movie, it always speaks about the now. And this movie does that. It speaks about, basically, it's a drama, no supernatural, but it talks about truth, lies, and understanding reality. Esse que você acabou de ouvir é o grande responsável pela concepção e pela realização do projeto, o diretor Guillermo del Toro. Mexicano de nascimento, ele sempre teve uma queda por histórias fantásticas, entre as quais Hellboy, de 2004, o aclamado internacionalmente O Labirinto do Fauno, de 2006, e o grande vencedor do Oscar 2017, A Forma da Água, pelo qual ele venceu a sua própria estatueta de direção da Academia. De alguma forma, todos esses filmes combinam elementos reais, inclusive do nosso dia a dia, com aspectos extraordinários que confundem os limites entre realidade e imaginação a partir de alegorias. A criatura de A Forma da Água é claramente uma construção imagética do diferente, do invisível e do incompreendido que se conecta com a protagonista em um pano de fundo historicamente ligado à perseguição ideológica da Guerra Fria. Se você quiser inclusive ter uma análise mais completa sobre esse filme, aproveite para acessar os arquivos aqui do canal ou então clicar no link que apareceu na sua tela, porque já está disponível. O que muda no caso de O Beco do Pesadelo é que não existem elementos sobrenaturais ou fantásticos na história. Todo o roteiro foi construído a partir da obra literária Nightmare Alley, publicada pela primeira vez em 1946 e escrita pelo norte-americano William Lindsay Gresham. Segundo o próprio cineasta, ele recebeu uma cópia desse livro ainda na década de 1990 e imediatamente se interessou pela adaptação. Alright, we got a storm coming through. I gotta load out fast. I'm short a few guys. It's hard work. You get $1, you move on. No mooching around. Savvy? A história tem como protagonista Stan, um homem que abre o filme ateando fogo em uma casa e viajando para longe dali como se quisesse apagar o passado e recomeçar. Ele não tem emprego fixo nem fonte de renda, mas acaba se estabelecendo como ajudante de uma espécie de parque de diversões ambulante, que cobra um determinado valor do público por cada atração. Não se trata de um parque grande e imponente, e sim uma estrutura de segunda linha administrada por um alcoólatra que leva entretenimento ao interior do país. Esse fato, inclusive, deixa ainda mais interessante a caracterização daquele universo por explorar os Estados Unidos em suas entranhas menos gloriosas. Aqueles brinquedos com decoração macabra, as formas animais mantidas em frascos e, principalmente, a atração do homem que se confunde com uma besta e se alimenta do sangue de uma galinha constroem um ambiente decadente por definição. Isso fica expresso na fotografia soturna, na chuva que insiste em cair e nos personagens que parecem todos não confiáveis. Aliás, boa parte das próprias atrações oferecidas ao público era baseada em truques. O nosso protagonista assume uma função de destaque ao aprender uma linguagem de códigos que sustenta um show de telepatia fajuto, onde o público poderia se comunicar com os mortos. Mais do que isso, o Stan revelava informações íntimas do público a partir de uma análise detalhada de suas roupas e do seu comportamento. E com isso, ele cresce em prestígio,
e importância. He tried to railroad us, man, with that fancy mustache. I saw that chain around his neck. I got it out of him, St. Christopher medal, all that Bible talk. I thought we must know somebody named Mary. Lo and behold, the Lord blesses. His mother's name's Mary. As coisas parecem caminhar favoravelmente ao nosso protagonista até que ele conhece a doutora Lilith Ritter, uma mulher tão misteriosa quanto traiçoeira. Ambos fazem um acordo envolvendo Kimball, um homem rico e poderoso, atormentado pelo passado e em busca de reconciliação com o espírito de uma jovem morta anos antes. Parecia o plano perfeito, mas quanto mais o Stan se envolve com a Lilith, mais ele percebe que caiu numa armadilha. A partir daí, a situação se inverte e o nosso protagonista volta a ficar vulnerável, tomando medidas impensadas e irresponsáveis ao ver que o seu poder desmorona. A psicóloga Lilith não só tinha usado ele, como também coletado provas que inevitavelmente levariam à sua ruína. Na estrutura clássica de um filme noir, essa personagem feminina sedutora e perigosa é conhecida como femme fatale. All right. I'll give you something. In exchange for the truth. Truth about what? Yourself. I give you a little information and you tell me the truth. And don't lie. I'll know if you're lying. O diretor Guillermo del Toro nunca escondeu o quanto os filmes noir foram uma referência cinematográfica importante para ele, tanto que vários dos seus elementos narrativos e estéticos são observados nesse projeto. Mas é bom deixar claro que o noir não é um gênero replicável a partir de um manual de regras e condutas, porque a sua própria existência está relacionada com o período histórico e social em que os filmes foram lançados. A expressão noir foi atribuída pela crítica francesa aos filmes norte-americanos que começavam a circular pela Europa durante a Segunda Guerra Mundial, momento em que a sociedade se via fragilizada sob vários aspectos. Existia um pessimismo geral pairando no ar, que poderia ser visto tanto nas sombras e projeções geométricas da fotografia, quanto nas temáticas abordadas pelos roteiros que incluíam a trapaça, o mau caratismo e o aspecto menos virtuoso do ser humano. É por isso que o noir sempre teve uma queda pelos crimes e pelo mistério. Hoje, cerca de 80 anos depois, o período histórico é bem diferente. A conjuntura internacional não é comparável àquele período, e as dinâmicas sociais mudaram dramaticamente. É por isso que a maneira mais adequada de classificar esse filme é como um neo-noir, que absorve a influência dos clássicos do gênero, mas ressignifica isso para as plateias contemporâneas. E o Guillermo del Toro tem muita consciência disso. And noir is a genre that comes back every now and then in times of social turmoil, almost always. And it reflects very much the time it's made in. So we wanted to make a movie that was, yes, period, but at the same time that was reinterpreting noir for now. O livro já tinha ganhado uma versão para os cinemas no auge do noir, em 1947. O Beco das Almas Perdidas trazia Tyrone Power no papel protagonista e Helen Walker como a Doutora Lilith em uma produção caprichada da 20th Century Fox, que não poupou recursos para as questões visuais da trama. Na época, a produção foi controversa por vários motivos, entre os quais o fato do mocinho Tyrone Power interpretar um sujeito moralmente deplorável. Daryl F. Zanuck, o chefão do estúdio, mandou cortar as cenas mais pesadas e, de uma forma geral, o título não teve o destaque que merecia, ressurgindo décadas mais tarde como uma produção cult. Eu recomendo que você assista ao clássico para poder comparar dois períodos tão distintos do cinema norte-americano e perceber a diferença de uso das ferramentas audiovisuais entre as duas produções. Também por todas essas especificidades, eu prefiro encarar a versão do Guillermo del Toro mais como uma nova adaptação do livro do que como uma refilmagem do filme de 1947. E nesse sentido, me parece uma obra de altíssimo calibre. Todo o arco narrativo do protagonista,
a criação da ambiência e o cuidado visual fazem dessa uma produção coesa e de alto nível. A experiência do cineasta com os universos fantásticos também ajuda a gente a se situar naquele ambiente excêntrico e poderoso, algo que é crucial para a história. Talvez o meu único porém seja a primeira hora do filme, que poderia ter sido resumida sem prejuízos. A ascensão do Stan dentro daquele parque de diversões toma mais tempo do que deveria ali no começo, cansando o espectador um pouquinho antes do tempo. What if I told you I can get my hands on a two-person act for us? What are you talking about? I'm talking about an act that would get us headlining the biggest hotels and showrooms from the East Coast to the West Coast. You're dreaming. No, Molly, you're bigger than this place. If you let me, I want to give you the world and everything in it. Inicialmente, o nome de Leonardo DiCaprio foi sondado para fazer o protagonista, mas quem acabou assumindo o projeto foi Bradley Cooper, um nome que vem sabendo escolher os seus papéis e mais uma vez entrega um trabalho de alta qualidade. Ele já tem 4 indicações como ator pela Academia e esse ano vai à cerimônia como produtor de O Beco do Pesadelo. Ao seu lado no elenco, a sempre virtuosa Cate Blanchett e ainda coadjuvantes de primeira linha: Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara e David Strathairn. Nesse quesito, o filme não decepciona. Mesmo assim, os resultados financeiros ficaram aquém do esperado e o filme arrecadou pouco mais da metade do seu custo nas bilheterias globais. Parte disso, no meu entendimento, tem a ver com a data de lançamento que coincidiu com o fenômeno Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Uma pena, porque o filme merecia mais. You're such a disappointment. No, you're right. Money doesn't matter to me. But it means everything to you, doesn't it? You're a small man. You don't fool people, Stan. They fool themselves. O Beco do Pesadelo é um filme que exige um pouquinho de paciência do espectador no início, mas depois o recompensa com uma história coesa, empolgante e atemporal. É também mais um espetáculo visual de um diretor consagrado que não decepciona, e muito embora não entregue uma obra perfeita, mantém o alto padrão de sua filmografia. Mesmo que as chances de vitória sejam praticamente nulas, esse filme merece ser visto e repercutido como uma das grandes produções de 2021. If your foot slips, we both fall. Don't worry, I'll figure it out. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo. Qual é a sua opinião sobre O Beco do Pesadelo? Será que o Guillermo del Toro entregou aquilo que você estava esperando? E para quem assistiu a versão lá de 1947, o que você acha dessas comparações que vêm sendo feitas? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço dedicado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal relativa a 2021, sendo que a próxima atração vai ser Drive My Car, esse que é o primeiro filme japonês indicado a melhor filme de todos os tempos. E atenção, no dia 27 de março, domingo, a partir das 19h30, você vai ter a melhor cobertura da internet brasileira aqui no canal, porque a gente vai acompanhar a cerimônia na íntegra e eu vou receber para isso os meus colegas e amigos Cláudio Formiga, do canal Rolê do Roteiro, Aline Guevara, do canal Nenhuma das Alternativas e Lucas Maia, do canal Refúgio Cult. Tá imperdível e eu te espero aqui.